Fala pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no Claquete. E ontem, tô gravando esse vídeo no domingo, no dia de ontem, sábado, a Alok fez uma live histórica com direito a muito laser, fogos de artifício, tecnologia embarcada e, é claro, muito audiovisual. E é disso que a gente vai falar hoje, como é que foram feitas essas técnicas, o que foi utilizado de equipamento e como foi transmitida essa live histórica aqui no Claquete. Don't let it slide, not always right, no. Bom, então como vocês viram no título e na minha apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre essa live do Alok, que, como eu disse, teve muito direito a laser, fogos de artifício, show pirotécnico, como todo show do Alok. Ele gosta muito de empregar a tecnologia, como ele próprio fala no comecinho da live. Mas você que não viu, vai lá dar uma assistida porque tá bem legal. Como todo evento ao vivo, tem algumas falhinhas que acontecem ao longo do evento, mas teve coisas muito legais. Teve direito a mapping. Para quem não sabe o que é mapping, é que são hologramas virtuais que interagem, né, como se fosse uma realidade aumentada dentro de um ambiente físico. E foi isso que também ele até cita que o sinal foi gerado do Rio de Janeiro, ele estava em São Paulo, fazendo ali da cobertura. Teve os lasers saindo do prédio dele, que gerou 1 milhão de memes na internet, porque foi um negócio que tipo, todo mundo viu pela cidade, quem morava perto ali da região dele. E também foi um evento que eu acho que, na minha opinião, ficou bem mais bonito, porque ontem fez um dia nublado, o que fez com que as nuvens fossem, vamos dizer, um limite para os lasers. Então elas ficaram condensadas dentro do teto ali que estava de nuvens, sendo que todos os outros dias estavam um céu bem aberto, então ele deu sorte nessa questão. A gente teve também direito a transmissões do drone de fora do apartamento dele, onde a gente conseguia ver a imagem de fora desses lasers agindo, tinha imagens de outros apartamentos e também a gente conseguia ver que esses lasers foram colocados em outras coberturas de prédio atrás dele para fazer aquela emaranhado de lasers, aquela cama de gato, para conseguir ver, quando a gente fosse ver o plano dele, atrás ficasse aquele cenário bem legal. Então tinha muitos itens audiovisuais presentes, alguns erros durante a transmissão, mas eu vou citar aqui um por um o que foi utilizado e como é que foi feito. Falando um pouquinho de câmeras, ele usou algumas robot cameras, né? Câmeras robô que tinham um controle externo. Então deu para perceber em alguns momentos que a câmera deu aquela invadidazinha ali por um erro, né? Na parte de making off a gente conseguiu perceber algumas coisas. Essas câmeras não precisam de operador e podem ser controladas da mesa de corte, acertando alguns planos e tudo mais. Então, como era uma região pequena ali de sacada dele, de área gourmet, eles utilizaram essa câmera até para poder ficar atrás dele, que mostrava ali um pouquinho da mesa dele, com CDJs e tudo mais. Então a gente tem uma câmera que está atrás dele, mostrando detalhes. A gente tem uma câmera com operador que fica oscilando de acordo com as movimentações dele e tinha uma outra robot camera no centro ali, que também fazia parte do mapping. Então, o mapping é uma técnica de hologramas utilizadas que estava sendo gerada de longe, no caso ele cita que é do Rio de Janeiro, e ela precisa de uma câmera estática, onde ele faz todo o traqueamento da cena real e com isso as animações são criadas determinadas a partir desse limite. Então, de acordo com cada música, isso foi programado anteriormente, o repertório que ele ia fazer e a programação de mapping que iria ter, e obviamente na hora eles dispararam ali naquela câmera o mapping em cima daquela câmera. E aí depois, ao longo dos cortes, obviamente, quando jogava naquela câmera, o mapping já estava presente. Só que isso foi feito por uma outra empresa, como ele cita no começo da live, lá no Rio de Janeiro, então provavelmente foi uma dificuldade grande fazer esse mapping sincar em tempo real, sem delay e tudo mais. Inclusive teve alguns momentos que o mapping deu pau. Entrava a câmera sem o mapping, aí dava pra ver que tava em outro time, porque quando eu cortava para as câmeras ao vivo, ele tava se mexendo e tal, e quando eu cortava para o mapping, ele tava parado assim para baixo, então parecia mais uma imagem de segurança do que realmente a câmera em tempo real que estava sendo utilizado o mapping, né? A gente teve bastante erro de áudio ao longo da transmissão, o microfone, ele começava a falar, o microfone estava mutado, no começo da live estava com um áudio meio estourado, dava a impressão que boa parte dos controles de áudio estavam com ele ali na mesa, e ele estava sem o retorno enquanto estava falando com as pessoas, então dava uma impressão de que estava com alguns errinhos assim relacionados à sonoplastia. Toda a parte de corte foi feita por um switcher, né, numa mesa de corte, que em um momento, eu não sei se eu vou achar essa imagem para vocês, mas eu vi no ao vivo ali, meio que mostrava no andar de baixo da casa dele, numa imagem de drone que saía fora, meio que mostrava uma técnica assim, provavelmente estava sendo feita da própria casa dele. E tinha alguns outros sinais de câmera que pareciam estar em outras sacadas de outros prédios, e tinha a imagem de drone, obviamente, mas essa de outros prédios, provavelmente eles estavam utilizando um link
via sinal, então HDMI, que no caso eles estavam conectados à câmera numa distância relativamente perto, e fazia o link dessas imagens em sinal Wi-Fi. Com uma certa distância você consegue, dependendo do tipo de transmissor e receptor, você consegue aí 100 metros, 150 metros, então eles estavam relativamente em prédios próximos, o que fazia com que desse aquelas imagens da própria vizinhança, pulando e tudo mais. E tinha um cinegrafista também no próprio apartamento dele, mostrando outros prédios. Então a gente tinha esses cinegrafistas que estavam cobrindo com imagens de apoio, e tinha a câmera principal dele com o operador e as robot cameras completando com imagens ali de preenchimento. O que eu achei muito legal foi a parte principalmente dos lasers e dos fogos de artifício. Eu acho que isso foi o que empolgou todo mundo, porque realmente a potência de que aqueles lasers estavam saindo da casa dele parecia um show fantástico. E saíram memes falando que se os ETs vissem aqui era um sinal que o Alok estava dando que podia invadir, porque estava dando um sinal para o espaço todo, enfim. A live dele realmente teve uma potência nesse quesito lasers e ficou um efeito muito legal aqui no céu de São Paulo. Então assim, falando um pouquinho da construção da live dele, foi sensacional, com exceção a alguns erros ali. Eu acho que faltou uma iluminação nele ali na mesa dele, na bancada dele, porque ele estava ali meio escuro quando aparecia o mapping. Então, se você via que eles fecharam a abertura da íris para o Alok que estava escrito na frente ali da mesa dele, não estourar, então eles fechavam a abertura ali, e quando fechava a abertura o Alok ficava escuro, então faltou um ponto de luz nele ali. Só que aí vai ter gente que vai falar, mas era para valorizar os lasers que estavam atrás. Tudo bem, mete 2 bastõezinhos de boa ali só para dar uma preenchida e ele não ficar naquela escuridão. E também achei a imagem de drone que por muitas vezes eles poderiam ter explorado mais um dolly out, um zoom out, sabe? Pegando, mostrando ele e de repente puxando. O próprio DJI ele transmite esse sinal em HD, você pode colocar na sua mesa de corte para transmitir isso ao vivo, só que como todo mecanismo ali de transmissão, a gente tem as ressalvas que podem oscilar, ainda mais quando o operador está dentro do próprio apartamento. Deu para ver também numa outra cena que o operador estava numa janela ao lado, operando o drone e tendo contato visual. Eles estavam usando um Mavic 2 Pro, já deu para ver ali a lentezinha quadrada, uma hora que o Alok interagiu diretamente com o drone, com a câmera interna mostrando. Então assim, tiveram alguns momentos que eles cederam pra gente o making off de forma meio desastrada, não era o propósito ali, cortaram errado, o cinegrafista mostrou a câmera a parte de dentro, e deu pra ver também até inclusive que tinha um TP, então ele provavelmente tinha uma outra câmera que a gente não citou aqui que estava dentro desse TP enquanto ele fazia os merchans e falava sobre as marcas ali e citava os sites, né? Mas assim, eu acho que como eu sou um fã do Alok, gosto muito das coisas que ele faz, inclusive fiz um vídeo falando do casamento dele um bom tempo atrás, que teve uma repercussão legal, porque o audiovisual empregado no casamento dele tinha sido muito legal, e agora ele surpreende essa live com algumas pequenas ressalvas, mas eu acho que no todo ele foi bem feliz e foi muito legal. Eu acho que toda a live foi em prol de ajudar, enfim, não teve aquele lado de marketing muito forte, sabe, que outros artistas vieram a trazer, assim, de uma forma a só mostrar o patrocinador. Não, teve um lado de conscientização legal. A maior participação foi em prol de falar sobre as máscaras e tudo mais, e os outros demais patrocinadores ficaram com um espaço publicitário menor ao longo da live. Talvez também por ter tido a transmissão da Multishow e o comecinho na Globo, isso fez com que a produção fosse um pouco maior, mas eu acho que ela foi uma produção inteiramente terceirizada e paga pelos patrocinadores, sem ter a presença de profissionais da Globo e tudo mais. Posso estar enganado, mas essa foi a percepção que eu tive ali, que estava sendo feito por uma equipe não de televisão, por uma produtora que estava fazendo essa live. Mas em todo caso, eu acho que foi muito legal, o efeito pirotécnico que ele traz, igualmente o Coldplay traz nas suas produções e nos seus shows, realmente é muito bonito e traz aquele aspecto de fique em casa e curta a balada da sua casa. Então eu acho que essa foi a mensagem que foi passada e foi muito legal. Lembrando que se você se interessa em produção de vídeo, como essa que você viu do Alok, você quer fazer uma live sua, melhor, pode ser com o seu celular, mas você quer trazer um aspecto muito mais interessante e muito mais profissional à sua live, então entre em produçãodevideo.com.br. Aqui tem um curso onde você vai aprender técnicas do básico até o avançado para você poder aprofundar o seu audiovisual e com isso transmitir ideias de forma muito mais transparente e muito mais direta para o seu cliente,
resultando em muito mais conversões para você. Então, se você se interessa, vai lá, dá um tapinha nesse clique que está abaixo na descrição, produçãodevideo.com.br. Bom, gente, deixa o seu like, escreve nos comentários o que você achou da live do Alok. Foi uma live tanto, né? Qual que você mais preferiu durante todo esse tempo? Deixa nos comentários também, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, gente. Tchau!